Caneta emagrecedora, mas é efetiva ou não é efetiva para emagrecer e a gente acaba não falando do resto. Gente, o que que essas canetas emagrecedoras elas fazem? Elas imitam um hormônio que é natural, está relacionado à saciedade, é isso? Elas vão ajudar na saciedade e a pessoa tem menos vontade de comer. Porém, que não é só ele ficar sem comer. A gente precisa entender o que levou ele no passado a ter esse aumento dessa vontade de comer. Nos últimos tempos, as canetas emagrecedoras se tornaram, no mundo inteiro, um dos fenômenos mais rápidos da medicina moderna. Enquanto milhões de pessoas relatam a perda de peso, a ciência vem mostrando dados que muitos ainda precisam saber, que é o impacto dessas canetas sobre a saúde mental. Muito mais de atuar apenas na área do apetite, essas canetas que imitam o hormônio LGP1 também atuam em áreas do cérebro ligadas ao prazer, à motivação e à impulsividade, trazendo problemas, riscos para a nossa saúde mental, além também de riscos para a nossa saúde física, reganho de peso, problemas gastrointestinais, dentre outros, se não for feito de uma forma correta. Então, qual é a forma correta e quais são esses reais impactos? E é sobre isso que nós vamos falar hoje com ela, Amanda Oliveira, médica nutróloga. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Maíra. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um assunto muito bom da gente conversar, muito importante, que está muito em voga, né? E vale muito a pena a gente abordar esse assunto para levar informação para a população. Exatamente. A gente acaba falando caneta emagrecedora, mas é efetivo ou não é efetiva para emagrecer e a gente acaba não falando do resto, Sim, né? sim. Exatamente o que que essas canetas emagrecedoras elas fazem? Elas imitam um hormônio que é natural, está relacionado à saciedade, é isso? Isso é um análogo do GLP-1, né? Que elas vão ajudar na saciedade. E a pessoa tem menos vontade de comer. Porém, é muito importante que a gente oriente o paciente que não é só ele ficar sem comer. A gente precisa entender o que levou ele no passado a ter esse aumento dessa vontade de comer, a qualidade de comida que ele come. Porque a caneta em si, ela faz parte do tratamento, mas ela não é só o tratamento, ela faz parte de um todo, né? Então é importante abordar o todo. E isso é o que a gente perde de vista, né? A gente estava conversando antes de começar como é que o ser humano ele quer aquela fórmula mágica, Rápido. ela quer o que é rápido. E quando uma novidade vem, acaba sendo, meu Deus, a salvação de tudo, né? Isso é muito do ser humano. E aí a caneta emagrecedora, apesar de não ser tão nova, né? Mas vem com essa promessa. Além de atuar na fonte da saciedade, né, como esse hormônio artificial, ela também atua no sistema de recompensa, sistema das emoções do cérebro. Qual é a relação? Então, ultimamente foi feito um estudo, eu estava ouvindo um podcast de nutrologia, que eles estavam falando sobre essa questão mesmo da recompensa. Eles fizeram estudos em camundongos e eles observaram que eles reduziram a fome, reduziram a vontade de comer doce, porém, quando eles comiam doce, quando eles eram expostos a essa substância, essa questão do prazer e da recompensa não mudava. Eles continuavam tendo isso. Só o que acontecia era que a exposição era menor e eles não tinham a vontade de comer em grande quantidade como eles comiam antigamente. Então, eles estavam falando no estudo que para o futuro é interessante que se desenvolva um medicamento que reduza essa questão da recompensa, que é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, quando vem um paciente querendo emagrecer, e é muito importante que a gente consiga abordar como é o estilo de vida dessa pessoa, como é o dia a dia dessa pessoa. E a gente vê muito, é muito clássico. O paciente chega, é um paciente que trabalha muito, não toma café da manhã, porque já acorda na correria, come uma coisinha aqui, uma coisinha ali, come pouquíssima proteína, come um carboidrato, uma bolachinha, um café no trabalho.
passa o dia inteiro nesse estresse, nesse looping. Quando chega à noite, que vem a questão da recompensa, que ele chega em casa, ele está bem, ele está tranquilo, fora daquele ambiente de muitas informações e muitas coisas, e a pessoa chega em casa, ela pede um iFood ou ela mesma come tudo aquilo que tem na casa dela e come em grande quantidade. Como se fosse assim, poxa, agora já estou bem, já está tudo certo, já resolvi o que eu tinha para resolver. E come com emoção, entendeu? E não é uma salada, não é um peito de frango. Ela come um sanduíche, ela toma um pote de sorvete, ela come um pote de Nutella. Porque são coisas que trazem prazer e que trazem esse bem-estar por conta da comida. Então, essa questão é muito, 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 muito importante que seja abordada durante o tratamento, para entender esse fundo emocional que existe. Perfeito, perfeito. A gente vai sempre regular as nossas emoções, de forma consciente ou inconsciente. Então, essas pessoas que são mais tarefeiras, elas são mais produtivas, elas costumam ser pragmáticas, resolutivas, e elas tentam abafar as emoções. Uhum, Essas sim, emoções, elas vão ser reguladas, mas por comportamentos disfuncionais. E a comida, como é uma coisa que traz de fato um afeto, né, sim, atua nas nossas emoções e ela é inerente, ela é fundamental na nossa vida, a gente uhum, tem uma relação afetiva com sim, ela. Aí sim, acaba tendo essa relação que pode ser uma relação de dependência, de sim, abuso, é sim, complicado, é né? Mas verdade. você trouxe um assunto bem interessante. Quando a gente fala de caneta injetável, e entendendo que esse hormônio ele vai atuar em várias áreas do cérebro pela complexidade que o cérebro, né, que o cérebro acaba a gente não conseguindo isolar só num ponto nenhum fármaco. Será que não traz risco para os transtornos alimentares, para um transtorno de bulimia ou compulsão alimentar? Se essa relação ela é Sim. problemática e aí eu passo a ter uma restrição alimentar por Uhum, falta de sim. fome, quando eu paro esse medicamento, Amanda, quais são os riscos? Então, são duas coisas, né? Primeiro, é preciso ser avaliado se existe algum risco de transtorno alimentar. Durante a entrevista, é importante que a gente veja se existe esse risco, se tem algum comportamento que já deixa a gente ali, porque a compulsão alimentar e a bulimia, eles estão assim, né? São os extremos. E acaba que, se a pessoa tem uma compulsão alimentar, durante o tratamento, se de repente não for bem acompanhado, se tiver um transtorno de imagem durante o tratamento, ela pode ir desenvolver a bulimia e deixar aquela compulsão alimentar que existia no início durante a vida toda. Então, existe sim esse risco que precisa ser abordado e que precisa ser observado. E muitas vezes as pessoas elas não querem dar atenção a esses pequenos detalhes, porque grande parte da população acha que é só usar a caneta e vou ficar magro e está tudo certo. Porém, existe esse risco e depois o tratamento, ele é um tratamento longo, ele não é um tratamento de 3 meses, é um tratamento longo, porque o tratamento da obesidade é um tratamento crônico, é uma doença crônica que requer tratamento contínuo. Então, depois que, de repente, chegou num peso legal, que ele poderia ter, uma composição corporal legal, a gente vai fazer o desmame do medicamento. E aí, feito o desmame do medicamento, esse paciente, mesmo com esse desmame, ele precisa manter o acompanhamento, porque ele precisa ter essa noção dos gatilhos que levam a ele comer a mais, dos gatilhos que levam a ele a procurar um alimento mais palatável. Então, isso tem que estar sempre em atenção, porque a obesidade você acionou aquele gene da obesidade, que seja por uma gestação que a mãe teve, que ganhou mais peso, que causou esse gatilho na genética, ou seja, uma genética familiar de obesidade, esse gatilho foi acionado, ele foi acionado para sempre. Eu digo para meus pacientes, é como se fosse uma mola. O paciente está aqui naquela questão de obesidade, inflamação, a gente começa o tratamento, a gente começa a esticar essa mola. Eu não posso soltar essa mola. Se eu soltar essa mola, ele volta para aquele peso
que é o set point, que é a memória metabólica, é o maior peso que ele teve, a maior parte inflamatória, a taxa metabólica baixa, ele vai voltar para lá e vai ficar, o tempo todo o corpo está nessa briga, porque o corpo não entende, ele acha que, peraí, está me dando menos comida, está me dando menos caloria, tem alguma coisa errada. Ele não entende, o corpo não entende isso. Então, quando a gente começa a mudar tudo isso, eu não posso soltar essa mola. Então, eu preciso estar sempre me avaliando, mesmo que eu não esteja com o médico, eu preciso ter uma terapia, ter uma orientação, para que eu entenda esses pontos que me levaram a esse aumento de peso. Então, no desmame, desde sempre, durante o tratamento, eu preciso entender tudo isso. Se foi uma gestação que me fez aumentar o peso, se foi um bebê que eu tive que me gerou estresse que me fez aumentar o peso, se foi uma questão hormonal que me fez aumentar o peso. Então, tudo isso precisa ser abordado e entendido para que quando essa caneta for feito o desmame, quando não estiver mais usando, eu consiga ter o controle desses fatores que me fizeram esse aumento de peso. Perfeito. Tá aí o risco de você usar essa De caneta qualquer de jeito, qualquer de jeito, qualquer jeito. sem um acompanhamento. Orientação. E não é um acompanhamento profissional de um Não, profissional, de é de maneira uma nenhuma. equipe. De maneira nenhuma. É importante que tenha um médico, é muito importante que tenha um nutricionista, que esse nutricionista, ele vai entender a vida desse paciente e ele vai adequar da melhor forma uma alimentação saudável dentro da rotina dele. E não é tipo assim, eu como McDonald's todos os dias, a partir de hoje eu só vou comer peito de frango com salada. Isso não existe, é uma questão gradativa. E a gente vai é, dando um passo de cada vez, juntamente com o psicólogo, que é muito, muito, muito importante também, para entender todo esse processo, que às vezes desde a infância, na introdução alimentar, a forma como foi feita essa introdução alimentar, se ele tinha muito acesso a uma comida mais adocicada, que dava aquela sensação de prazer. Criança ama doce, né? E às vezes, assim, papinha, muito suco, muita coisa assim, acaba que deixando o paladar um pouco mais adocicado, isso vai se propagando para a vida adulta. E acaba que algumas pessoas acabam que não gostam de comidas mais saudáveis, por uma questão de introdução alimentar, de como foi feito toda ali a cultura da família, de comer muito, de estar à mesa comendo muito, de não deixar a comida no prato, porque não pode deixar a comida no prato, tem que comer tudo, não pode estragar a comida. Então, são várias coisas na nossa infância que a gente guarda e vai levando para a vida adulta. E quando vão chegando vários estresses, vários problemas da nossa vida, a gente vai colocando a comida como um centro de prazer e vai procurando a comida dessa forma. E aí tem o educador físico, que também precisa orientar o paciente da melhor forma como ele vai fazer o exercício físico, porque tem pessoas que têm restrições também de articulares, paciente que tem lipedema também tem tipos de restrições. Então, todo mundo, todas as partes do emagrecimento requerem um profissional adequado para aquela situação. Porque não é só, por exemplo, eu usar a caneta sozinha, eu fazer a dieta que eu vejo no Google, eu conversar com o chat GPT e o chat GPT vai me orientar o que fazer como se fosse um psicólogo, e eu olhar um aplicativo e fazer o exercício que eu acho que é o correto para mim. Não é por aí, eu acho que é um tratamento multidisciplinar mesmo. É multidisciplinar e ele é individualizado, ele tem Muito, que ser personalizado. É como muito, você falou, tem que se muito, adequar à realidade desse muito. paciente, Com para que certeza. o paciente consiga aderir Com ao certeza. processo, Com né? certeza. Não adianta, o chat GPT ele não vai saber, o aplicativo de Não, treino não vai saber não. É, das particularidades, necessidades é, muito específicas é desse muito paciente, específico né? mesmo. Você falou que o organismo ele não entende o que está acontecendo. E eu tenho percebido, Amanda, os meus pacientes, alguns, infelizmente, né, eles tomaram essa decisão, chegam na clínica com essa queixa. Eles tomaram a decisão de fazer um uso indiscriminado de caneta injetável, emagreceram e ganharam peso. E aí tem todo um impacto mesmo
para o psicológico? Sensação de fracasso, Sim, mais uma sim, vez, de sim, incapacidade, sim. enfim, né? Mas fisicamente, organicamente também tem um impacto. Existe uma dificuldade ainda maior quando se tem um Sim, reganho de peso sim, de perder sim, novamente, não é isso? sim. Explica pra gente o que Às vezes a acontece. gente precisa aumentar mais ainda a dose, a gente precisa fazer outro tipo de abordagem, porque é como se fosse um recomeço, né? Existe o processo de adaptação metabólica do Sim, organismo em que ele entende que a gente está em privação, então deixa eu aumentar a fome para que isso, você consiga isso, comer, deixa eu armazenar aqui isso, gordura para esses momentos de privação, isso. e aí é como se a pessoa estivesse programando o corpo ainda mais É. obeso e com dificuldade de emagrecer. É Isso assim? também acontece durante o tratamento, porque existe a fase do platô, que a gente vai emagrecendo, emagrecendo, tem uma parte que para. E aí as pessoas falam: ah, esse remédio não faz efeito, esse remédio não presta, esse tratamento não tá bom, isso não tá legal, porque a gente quer ir de imediato, né? Exato. E aí, quando também esse platô acontece, a gente precisa mudar todas as estratégias. Muda o tipo de dieta, muda o tipo de treino, muda a dose do medicamento. Então, tudo a gente vai pelas estratégias, porque o corpo vai responder de uma maneira positiva, mas vai ter uma hora que ele vai se defender daquilo que está acontecendo. E é a hora da gente mudar a estratégia para que ele continue respondendo. E aí, quando o paciente por exemplo, emagreceu sozinho e tudo mais, perdeu massa muscular, ele emagreceu, tipo, meu vizinho usou Monjaro e emagreceu 10 quilos em um mês. A custa de quê? A custa de músculo ou a custa de gordura, entendeu? Então, isso é uma coisa que vale, é uma informação muito importante que a gente tenha. Porque não adianta eu emagrecer 10 quilos e eu emagrecer, tipo, 5 quilos de músculo. Quando eu tentar engordar novamente, emagrecer novamente, eu vou ter que recuperar tudo isso. Então, o metabolismo vai ficar todo bagunçado Exato. e a gente vai ter que reorganizar a casa para a gente recomeçar. Não é impossível. Até porque o tratamento do emagrecimento, da obesidade, ele não é um tratamento linear, ele tem altos e baixos. Porque é isso mesmo, é difícil se manter comendo saudável, é difícil se manter fazendo exercício, é difícil financeiramente manter um tratamento. Então, é desse jeito, ele não é um tratamento linear. E às vezes a pessoa viaja, às vezes a pessoa fica doente, às vezes a pessoa sofre um problema que tira ela dessa reta. E é importante que ela tenha também sempre esteja cercado de pessoas, de profissionais que a orientem a retornar, que está tudo bem, que você saiu da rota e que está tudo bem, que a gente pode retornar a qualquer momento, e que isso não é fracasso. Porque também existe a questão da obesidade, de que o paciente pensa ou é tudo ou é nada, ele é muito assim. Exatamente Já que isso. eu comi essa batata frita aqui no almoço, eu vou comer também no jantar, vou comer logo um E eu sorvete, estava indo para academia, já não vou mais porque já eu não vou me mais. alimentei errado. É, aí chega as confraternizações de fim de ano, aí ele, já comi aqui mesmo, já é fim de ano, eu não vou mais fazer nada, não deu certo, eu não consigo, porque é difícil, É né? difícil, É sim. difícil demais se manter comendo saudável se você passou a vida inteira comendo de uma forma diferente, que lhe dava prazer. Então, você enxergar tudo isso não é fácil. Iniciar é mais fácil do É, que do que manter. continuar, do que É. manter. Tanto E que é mais difícil você fazer o tratamento para manutenção do que você fazer um tratamento para emagrecimento. Às vezes é mais difícil você se manter naquele propósito do que para a vida toda, né? isso. Hoje em dia, para as doenças, a maior parte das doenças, o melhor remédio é estilo de vida saudável. E Amanda, também uma grande preocupação. Eu percebo que os pacientes, como eu falei, o ser humano ele busca o que é fácil, o que é milagroso, e isso tem uma explicação neurocientífica, inclusive. Sim, Né? Eu quero fazer uma coisa que não me gaste muita energia, que não me desgaste, porque eu preciso armazenar, acumular essa energia para o futuro, para me preservar. Mas aí as pessoas se seguram na caneta injetável e abandonam o estilo de vida isso, pensando que isso resolve. isso, Então, se eu estou aqui me esforçando na terapia, eu estou me esforçando com o médico,
tentando com o nutricionista, tentando mudar os meus hábitos, eu tenho a caneta, eu não preciso disso. Eu uso a caneta que vai de fato me fazer emagrecer, vai, né? Ela é efetiva nesse aspecto, mas tem um prejuízo. E isso gera, inclusive, dependência psicológica, que dentre as dependências é uma, assim, ó, é muito difícil de quebrar a dependência psicológica, inclusive de dependência química, quando a gente vai considerar a dependência física e a dependência psicológica, ela é muito difícil. Como é que você visualiza isso? É bem comum no consultório os pacientes que já chegaram num peso ideal, eu acho que principalmente mulheres, elas chegam num peso ideal, elas chegam numa composição corporal legal, e aí elas ficam com medo de tirar o medicamento, porque elas ficam com medo de voltar àquele corpo que para elas era terrível antigamente. E aí fica muito ali pertinho de um transtorno de imagem, que a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu sempre bato muito na tecla de que a gente precisa ter o acompanhamento com o psicólogo, porque justamente porque a gente estava conversando, que não é fácil, que a gente precisa mudar vários cenários que a gente tinha na nossa cabeça e que se a gente não mudar, a gente vai querer ficar usando o medicamento o tempo todo, porque é aquele medicamento que vai me dar o resultado que eu quero, sem pensar que não, que está tudo bem, que eu já estou no caminho certo, eu já estou no estilo de vida saudável, eu já estou comendo certo, eu já tenho um corpo legal e eu não preciso mais da caneta nesse momento. Então, é muito importante a gente abordar isso no consultório e que o paciente tenha esse acompanhamento sempre, de alguém pegando na mão e orientando, porque existe essa linha muito tênue entre um transtorno de imagem, que a gente vê muito na TV, vê muito, né? Que pessoas magérrimas se acham gordas e que continuam usando o medicamento com medo de que, de repente, podem voltar a engordar. Isso pode acontecer? Pode, mas existe limite para esse tipo de pensamento, né? Nossa, isso abre uma outra caixinha, que é a caixinha da autoestima, né, da autoimagem. E aí pensar a quantidade, a gente não está falando de obesidade, porque obesidade é uma doença crônica, é uma questão, né, uma síndrome ali que precisa ser de fato tratada. Eu estou falando das pessoas que buscam a caneta emagrecedora só Por estética, por né? estética. Então, muitas pessoas, infelizmente, mais mulheres, que acreditam que se emagrecerem vão se amar mais, vão resolver a insegurança num relacionamento amoroso, vão ser mais amadas, desejadas ou vão ser benquistas. Isso é uma falácia. Né? Com certeza. É extremamente frustrante. A pessoa investe, inclusive eu vou fazer um podcast sobre vida financeira, investe dinheiro, tempo, expectativa, e não é sobre isso. Queria te pedir para trazer um caso clínico interessante desse impacto da caneta emagrecedora sobre a saúde mental. O que você Então, traz? eu tenho um paciente que esse ano ele já emagreceu mais de 30 quilos. E é muito interessante, uma coisa que ele falou para mim que nunca saiu da minha cabeça, que quando ele era criança, a mãe dele brigava com ele todas as vezes que ele ia para uma festa de criança e ele saía comendo os brigadeiros das festas e a mãe brigava com ele. E aí ele chegou no tratamento falando sobre essa questão e a gente começou a ver todos aqueles fatores que estavam envolvidos sobre isso e acaba que a gente precisa ver todos essas coisas que levam a esse aumento de peso. Por que que eu estou aqui? Será que eu preciso mesmo estar aqui? Será que se eu me dedicar um pouco mais na minha alimentação, será que se eu me dedicar um pouco mais ao meu estilo de vida saudável, eu não vou conseguir essa resposta que eu quero? Ou se de repente pensar assim, ter essa reflexão de que será que se o meu corpo estiver melhor, eu realmente vou ter mais aceitação na sociedade? Ou se realmente existe algum transtorno alimentar mesmo que eu preciso usar o medicamento? Que eu tenho alguma indicação formal para usar aquele medicamento. Só que hoje em dia está tão difícil,
porque a gente abre o Instagram, é um monte de informação assim de pessoas com corpos belíssimos, que são corpos inalcançáveis. A gente não sabe como é que é a vida dessa pessoa. E mais, né, Amanda? Inalcançáveis e também não são Não são saudáveis. saudáveis. Eles são São. bonitos, mas não são É, saudáveis muitas é, vezes. A gente não sabe como é a vida daquela pessoa, o que ela come, qual é o remédio que ela usa, o estilo de vida dela. É muito lindo você tirar uma foto ali com um corpo belíssimo, mas a gente não sabe o que tem atrás de tudo aquilo, se tem um transtorno alimentar E às atrás vezes não daquilo. é nem o corpo dela, é Photoshop. Photoshop também. E a gente tá. Photoshop é das antigas, né? Sim, N, sim. agora é inteligência É, artificial. é. E a gente é condicionando a nossa visão sobre a gente mesmo em cima de uma coisa que não é real, É. né? E tem uma paciente também, que é interessante o caso dela, uma paciente que ela fez bariátrica. Depois da bariátrica, ela engordou ainda mais uns 20 quilos, depois ela emagreceu, tá com um corpo lindo. E aí a gente conversou sobre o desmame. Ela falou, doutora, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de medo de fazer o desmame. Mas ela tá com a psicóloga e a gente está trabalhando muito isso na imagem dela, dela entender que ela tá ótima, que vai dar tudo certo, que a gente está com ela, a gente pode soltar a mão dela, mas que qualquer coisa a gente está ali para pegar a mão dela de novo, que ela não deixe de fazer a terapia, que é mega importante, que é uma construção de novos valores para a vida dela, porque ela justamente essa questão da imagem, de achar que não vai conseguir sem a caneta, que não vai conseguir, que vai engordar tudo de novo e ter esse medo frequente. Tanto que isso já estava quase gerando um transtorno de imagem dela. Ela estava 24 horas pensando nisso. Tudo que ela ia comer, que ela não podia comer tal coisa, que ela não podia beber tal coisa, que ela não podia deixar de ir para academia, que ela tinha que treinar tantas horas, que ela tinha. Então estava causando já um pensamento muito acelerado e sempre voltado para essa questão de peso. Então, assim, é muito importante a gente conseguir fazer um tratamento completo de orientação e de cuidado geral, né? Exatamente, é muito delicado. Quais são as dicas ou qual a reflexão que você poderia dar para os profissionais de saúde, Amanda, diante de todos esses desafios, do que você olha, vivencia na tua clínica? Fala para eles aí. O que que você realmente gostaria Eu de acho deixar? assim que é muito importante que o médico ele tenha mais uma visão geral do paciente, de conseguir abordar o paciente como um todo, como verificar um exame de um cardiologista, por exemplo, um exame alterado, que consiga verificar o que de repente aumentou aquela pressão, se tem um estilo de vida que possa ser melhorado, se tem uma alimentação que possa ser melhorada, se houve um aumento de peso, o que causou o aumento de peso. A gente sabe que de repente é, não se tem muito tempo para abordar tanta coisa numa consulta, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa ter essa visão mais geral do paciente, que isso é muito importante, para que a gente consiga abordar e tratar sempre a base do problema e nunca tratar, tipo, a ponta do iceberg, sabe? A gente conseguir tratar o todo. Tipo, paciente que chega, mulheres que chegam comigo reclamando de libido. Ah, doutora, minha libido tá péssima, não sei o quê, tarará. Não é só fazer o medicamento para aumentar a libido. Eu preciso saber como é que tá o relacionamento, eu preciso saber como é Ai, que tá a exatamente, Amanda. rotina, eu preciso saber como é que tá o dia a Nossa, dia dela, como é que tá a relação com o marido, porque que eu falo para as pacientes, a mulher, ela é totalmente diferente do homem. E a mulher não é tipo assim, tá, tô ótima, vamos. Não, diferente do homem. Então a mulher tem que estar com a conta paga, tem que estar com a casa limpa, o filho tem que estar dormindo, ela tem que estar bonita. São muitas coisas para que essa libido aconteça. Ela não pode estar brigada com o marido e a mulher, tipo, briga com o marido uma isso, semana depois ainda está com raiva dele e ele vai exatamente. procurar ela, ela não quer nem saber dele. Exatamente. Às vezes o marido é super frio com ela durante o dia todo, ela sobrecarregada, cansada, e aí ele quer Isso, esse carinho à isso. noite, Então né? essa abordagem que a ponta do iceberg é o quê? Baixa libido.
Mas embaixo disso Tem um tem monte de coisa. muita coisa. Não, e é engraçado, assim, engraçado não, mas é curioso o que você está falando, porque é o que eu vejo diariamente nas minhas pacientes, esse peso, porque quando o médico faz isso, Amanda, ele está falando algumas coisas por trás. Ele está falando que resolveu a testosterona vai resolver o problema, então cria uma expectativa na Sim, paciente. sim, Ela entende que o problema é ela, é a testosterona dela, então ela é responsável pela testosterona, verdade. então esquece, tira a Sim, problemática e o verdade. contexto E ela disso, se sente cada vez mais e ela se culpada. sente E mais culpada cada vez mais e depressiva, frustrada, e ela frustrada. fica, meu Deus, eu tava com uma paciente que estava com testosterona de 700 e não tinha libido pelo marido. Mas o médico perguntou, a médica perguntou se como é que estava o relacionamento, que era abusivo, com um narcisista, não perguntou. E ela, meu Deus, aí ela tem que prestar contas pro marido. Fala, e cadê a tua Já testosterona? pensou? Já pensou? E aí, isso aí é Horrível. atrogênico. Sim, É um cuidado que não é cuidado médico, sim, né? sim. Então, realmente o desafio é grande. É, Querida, muitíssimo obrigada. Você vê que a gente foi abrindo caixinhas. Eu acho que foi. para cada caixinha tinha que ter um Tinha. episódio. É muita coisa, é Porque é verdade. muito complexo, É muito né? complexo. A gente está falando de caneta emagrecedora, mas para um ser humano que é multifacetado e que está relacionado, isso, emagrecimento é com comportamento humano, Sim, que tem a ver com família, gerações, muito. hábitos, né? A relação com a comida, enfim. Uhum. Mas o que que você quer deixar também? Você já falou com os profissionais de saúde, o que que você quer deixar para as pessoas que estão com essa dificuldade de emagrecer, né? Estão considerando ou já estão no processo com a canetinha? O que que você fala? Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que orientar uma coisa também que é importante, que usar a caneta emagrecedora não é fracasso. Você não está perdendo. Existem indicações formais para isso, faz parte do tratamento. É como o hipertenso, ele precisa usar um remédio para melhorar a pressão alta. Então, se de repente a pessoa precisa procurar um profissional para ajudar, para entender, para indicar de maneira correta e principalmente não usar a caneta que o amigo está usando, não usar a caneta que vende na esquina, não usar de qualquer forma e de forma indiscriminada. E para que o resultado venha, mas que venha de maneira saudável e não venha de maneira temporária, né? Principalmente, e que venha de maneira saudável e que se permaneça a longo prazo, porque o tratamento é isso, né? A gente precisa de resultados com saúde. E a gente vê muitas pessoas que emagrecem de qualquer forma, de qualquer maneira, mas que perdem massa muscular, a vitamina vai lá para baixo, fica fraco, fica sem ânimo. E não é por aí, né? Acho que a gente precisa abordar de maneira melhor. Exatamente. E como é uma intervenção relativamente nova, tem sido um boom, é um dos fenômenos, como eu falei, mais Uhum. rápidos. Nós ainda vamos ver o reflexo disso Sim, daqui a 10, 15 anos, como sim, tudo na vida, sim, sim. como qualquer tecnologia, qualquer revolução, né, qualquer inovação, a gente ainda vai ver os desdobramentos. Vai. Muito obrigada, viu, Obrigada pela também. Eu fala, amei. ó, esse episódio cheio de informações. Aqui você sabe que a gente faz o nosso papel, trazendo profissionais de excelência para falarem sobre o que é importante e como você pode cuidar melhor da sua saúde mental, saúde física. Então você já sabe. Agora é com você, inspire-se e transforme-se.